Uma dúvida muito comum entre alunos de espanhol é a acentuação nas palavras, né? O acento que a gente chama em português de agudo e que em espanhol se chama la tilde. E isso, para pouca surpresa, acaba causando inúmeros erros e falhas aí, principalmente, sobretudo, na hora de escrever. Então nesse vídeo aqui, rapidinho, mais curto do que o de costume, eu quero falar rapidamente de 3 palavras aí que são as que costumam, se não as 3 que mais costumam causar dúvidas e equívocos, uma das que mais causam, pelo menos em mim causavam enquanto aluno. Eu tô falando de como, tu, ele. Como é o primeiro e o mais importante aqui nessa abordagem, porque se escreve, como você bem sabe, tanto com la tilde, com o acento, aí em cima da primeira letra O da palavra, ou sem. Quando que a gente escreve com acento? Quando recebe a frase um caráter de pergunta. Como están sus hermanos? Como se llama tu hermano mayor? E quando como tem um caráter de comparação, ou seja, fazendo uma comparação entre um objeto da frase e outro, um sujeito e outro, a gente não leva, né, a palavra não vai levar acento, né, la tilde. Lo hice como tu me dijiste. Um bom paralelo para traçar, porque existem aí algumas complexidades, né? Eu coloquei aqui o exemplo de perguntas, mas também a gente usa o como com acento em frases exclamativas, né? Ou seja, frases que expressam, né, um sentimento aí mais intenso na frase. Mas de qualquer maneira, um bom paralelo para quem fala inglês é trazer a palavra how em inglês. Então, quem fala inglês tenta traduzir a frase ali, né? E se encaixar na tradução, né? Você falando bem inglês, evidentemente, a palavra how, você vai aí com um nível de segurança acentuar, digamos assim, a palavra como. Do mesmo modo, quando a gente tem o caráter comparativo, nas traduções para o inglês, a gente vai ter uma ideia mais aí de like ou as, como no exemplo citado. Agora para os pronombres aqui, para os pronomes tu e ele. É claro que aqui a confusão ocorre porque tanto o pronome tu, né, tu, você, e o pronome possessivo tu se escrevem e se falam praticamente da mesma maneira. Ao passo que o pronome ele se confunde nesse mesmo sentido, nessa mesma ideia, com o artigo ele. Então, para a gente fazer aqui um macetezinho para ajudar você a não esquecer mais as diferenças, é claro, cada um aprende de uma forma, mas eu quero trazer um método aqui, digamos, mnemônico, né? Ou seja, fazendo comparações visuais e de outras coisas que te ajudem a memorizar certas palavras ou diferenças entre palavras. Eu quero colocar o seguinte. Então, lembre-se que tu, com acento, é o pronome sujeito, né? Assim como eu, tu, ele, ela. Então, tu é o pronome sujeito. Ao passo que tu, sem acento, vai ser o pronome possessivo. Então, tu como sujeito, como pronome sujeito. Tu eres mi mejor amigo. Tu como pronome possessivo. Tu mejor amigo soy yo. Então, o macete aqui para não confundir é o seguinte. Então, o tu, que é o sujeito, né, da frase, ali, a segunda pessoa do singular, ele vai levar o acento. Uma dinâmica que eu sempre faço com os meus alunos é o sujeito, o pronome que emprega o verbo, né, no caso eu, ele, nós, né, eles, digamos, eu uso a metáfora do verbo como uma arma. Então o sujeito está apunhalando aquela arma para executar a ação, no caso aqui da comunicação. Então pense que nessa minha alegoria, conseguir empunhar essa arma de maneira satisfatória, ele precisa de um cabo extra aí para prender entre os seus dedos e a arma. E este cabo extra que ele tira de sua cabeça, nessa minha alegoria, é o acento, é a tilde. Enfim, não sei se ajuda, mas é uma forma de você, mesmo ridicularizando, né, o assunto, você conseguir traçar uma diferença aí gritante entre um e outro. No caso, né, dentro dessa minha alegoria, o tu, né, pronome possessivo, não vai ter porque ele não vai empunhar uma arma / verbo. Com o el, né, então vamos lá, vamos pensar que o el, mesma coisa, dá para aplicar a mesma alegoria, né? A diferença é claro que daí o el aqui, que parece que pode confundir, é o el artigo. Vamos ler os exemplos aqui. Él no sabe como, pero dice que lo hará mañana. Então nessa frase, ele aqui, abrindo, é o pronome sujeito, ele. El hombre no tiene dinero.
Nesse segundo exemplo, el é o artigo definido o. El hombre, o homem. Se esse vídeo ajudou você, curta, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo. Hasta luego!